os destaques individuais. E aí, Pedro, sua missão aí. Esquecido desse jogo. A gente ficou aqui relaxando, tinha até me esquecido desse jogo desgraçado. Vamos lá. Sua missão é puxar um destaque positivo, né? Negativo, acho que deve ter alguns. Destaque positivo realmente é difícil, mas eu vou destacar Mugni, assim. Eu acho que Mugni, ele é um jogador que tem sido muito importante para o Bahia nessa Série B. E é um jogador que se esforça muito, corre, ajuda tanto na marcação quanto na criação. E hoje eu acho que ele fez novamente uma partida boa, assim, se salvou diante de uma partida tão ruim, tecnicamente. Eu vou salvar ele. O Mugni tem um problema sério físico, né? Dificilmente ele consegue concluir os 90 minutos, mas é porque ele também corre muito. Imprime é um jogador de muita intensidade enquanto aguenta, muito, né? E exatamente. Aí, em alguns momentos, é aquele cara que às vezes a gente até diz que corre um pouquinho errado, né? Porque quer estar em todos os cantos, quer estar participando de todas as fases, tanto com bola quanto sem bola, né? Mas já vou me adiantando aqui. É um nome que eu concordo com o Pedro, que merece estar aqui. É um cara que não abre, que quer participar, que pode errar, mas tá ali sempre tentando e costuma ter um nível de assertividade interessante. E dentro aí desse deserto que foi o Bahia hoje, Mugni se salva. E eu vou ficar só nele, tá? Vou ficar só nele como destaque positivo. Não citaria mais ninguém, não. Temos ofensivos, o Copete em alguns momentos até que tentou contribuir, né? Mas eu não chegaria a colocar ele assim como um dos destaques positivos, não. Vou ficar só com o Mugni. Negativo, quer falar seus positivos, JP? Como foram tão poucos, eu acho que a gente já pode encerrar aqui, porque Pronto, eu acrescentaria, eu acho que Ignácio também poderia entrar no Se Salvou. Eu acho que o primeiro tempo de Ignácio foi abaixo, mas eu acho que o ajuste, né, de um time que sofreu menos, bem menos no segundo. Na verdade, o Bahia não sofreu no segundo tempo. Eu acho que passa, sobretudo, por uma subida de nível de Ignácio, né, que também me faz colocá-lo nesse lado de quem se salvou. Mas eu também entendo totalmente, Pedro, o seu lado de quem ficaria só com o Mugni. Grande parte da partida, né, grande maioria do tempo, eu também estive só com o Mugni, mas aí teve um pouquinho aí de compaixão e trago também Ignácio para esse lado. Só para adicionar mais um positivo aqui, que aí foi o Iago que comentou, que ele colocou a bola, que deu uma surra nos jogadores. Então tá. Vamos fechar esse pódio aí com os três, a bola. Acho que é Iago o nome dele que comentou aqui no chat. O jogador foi a bola, deu uma surra nos jogadores. Então, conseguimos fechar um mini pódio aí. Pode ir, Pedro, para os destaques negativos. Negativo. JP falou bem, né? Que as chances do Criciúma surgiram ali em bolas no lado direito do Bahia e sempre encontrando Rezende ali na marcação, as bolas alçadas na área. E aí eu vou colocar tanto o André quanto o Rezende como destaques negativos e vou colocar também Goulart, também, que fez uma partida abaixo. Eu não acho que era um jogo para Goulart hoje. Acho que ele foi mais mal escalado. Não sei a situação do Daniel também, se ele realmente precisava ser poupado e tal. Mas vou ficar com esses três, assim, Goulart, Rezende e André. JP, e os seus? Eu tenho que concordar, né, com esse trio trazido por Pedro. Eu acho que, e aí, todo o meu comentário inicial do programa já apontava para a dupla de laterais, né? Primeiro porque as chances são criadas de um lado onde André foi permissivo, né, para os jogadores poderem cruzar, né? E aí já falei, já teve cruzamento buscando linha de fundo, teve cruzamento cortando para dentro, né? Teve jogada ali de escanteio curto, que não é necessariamente, né, num caso desse escanteio curto, culpa só de André, mas outras 3, 4 bolas que o Criciúma tentou e poderia ter levado no maior perigo, vieram daquele lado, e todas as bolas que vieram daquele lado foram concluídas nas costas de Rezende, né? Então não teria porquê essa dupla
não ter estado aqui. Se a gente estivesse falando aqui de 1-0 para o Criciúma, com certeza teria passado, né, na frente de André e nas costas de Rezende, sem muitos problemas. Né? E Goulart, também tenho que concordar, porque o tipo de jogo, né, um jogo onde o Bahia iria valorizar ali a fase sem bola, né, onde o Bahia iria valorizar esse jogo mais de trocação, um pouco mais frenético, de fato não é um jogo para Goulart. Né? Goulart é um cara que a gente sabe da qualidade e a gente também já sabe da forma física. Né? Goulart nem no seu auge foi esse jogador mais intenso de uma área a outra, de marcar, de recuperar, de puxar contra-ataque. Nem no seu auge. Agora, né, onde a gente claramente já vê um jogador em um declínio, né, tanto técnico quanto físico, também não seria. E aí, dentro de um jogo que não era o contexto ideal para ele, ele foi mal, mas a gente também poderia citar aqui muitos nomes, né? Outros, Davó, por ter sido quase um fantasma, Jacaré esteve muito abaixo. Tem muita gente que poderia estar fardando aqui sem tanto questionamento nesse lado dos negativos. E aí, meus amigos, para fechar aqui, fechamos a análise da partida. E aí, Pedro, já projetando esse jogo do esporte, contra o esporte, né? Na Ilha do Retiro, partindo do pressuposto que Anderson poupou, por exemplo, vezando a questão física aí, sobretudo de Daniel, e a postura do Bahia nos jogos fora de casa, eu acho que vai ter que mudar um pouco, né? Mudar o time para enfrentar o esporte e mudar um pouco a postura. Não dá para ter essa postura de hoje contra o esporte, que é forte dentro de casa, né? E é um confronto direto, talvez seja o último tiro ali de esperança do esporte, né? Nessa busca. Não sei se o último tiro, mas uma derrota para o Bahia, eu acho que talvez matematicamente não, mas pode abalar demais, né? O Sport ele já está naquela situação assim que se ele ainda sonha com o G4, ele precisa ganhar do Bahia a qualquer custo. O campeonato está dando as oportunidades para o Sport não está aproveitando. O Vasco vem oscilando muito, perdendo jogos, muitos jogos em sequência, fora de casa. O Vasco vem dando as oportunidades que o Sport e o Londrina precisam. Esses times não estão sabendo aproveitar. E o Sport vai, de fato, para um jogo decisivo e concordo que é uma última cartada assim, para o Sport. Esse jogo contra o Bahia. O Bahia, assim, o Bahia nunca... A impressão que passa é que o Bahia nunca joga fora de casa para ganhar. E nesse jogo contra o Sport, o empate vai ser muito bem-vindo para o Bahia. Então... Soma fato, fora e tira dois do adversário, né? O empate nesse caso é muito bom. Uhum. O empate hoje já foi bom contra o Criciúma. Não foi de todo ruim. Mas contra o Sport é um ponto que seria muito comemorado em termos de tabela. Claro que às vezes no decorrer do jogo isso pode mudar um pouquinho e tal. Mas em princípio, assim, em termos de tabela, seria excelente. O caso, por exemplo, do jogo contra o Londrina, né? O Bahia empatou com o Londrina fora de casa há poucas rodadas atrás. E em termos de tabela foi muito bom. Embora no decorrer do jogo o empate tenha sido quase que uma derrota, né? Porque o Bahia acabou levando o gol no apagar das luzes. Mas, em princípio, sem considerar o que vai ocorrer durante os 90 minutos, o Bahia aproveitaria muito esse empate contra o Sport. O empate para o Sport seria muito ruim. Jogando em casa e precisando ganhar a qualquer custo. Em termos de escalação, eu acho que ele... Imagino que ele volte com o Marcinho na lateral e com o Daniel também. Não tem por que Daniel sair do time. Não sei se ele vai novamente utilizar a dupla Daniel e Goulart. Talvez ele acabe ficando só com o Daniel. Daniel e Goulart, eles não deram muito certo nos dois primeiros jogos que atuaram junto, mas contra o Tombense já foi um pouco melhor. Não sei se ele vai voltar a essa formação. E vai continuar com o problema da lateral esquerda, né? Ele não quis utilizar Luiz Henrique hoje, que é um jogador da posição. Luiz Henrique é um jogador que vem muito mal. Foi crucial na derrota que o Bahia sofreu contra o... Para quem foi que o Bahia perdeu, meu Deus? Recentemente?
Enfim, foi contra a Ponte Preta, 2-0. E Luiz Henrique foi crucial, assim, para essa derrota. Ele falhou nos 2 gols. Então, Henderson acabou não utilizando o jogador nessa partida, preferiu utilizar Rezende, que já não tinha dado muito certo na posição no último jogo contra o Tombense, tá? Ainda assim, foi o escolhido. Eu realmente não sei qual seria uma solução para essa lateral esquerda do Bahia, lembrando que Matheus Bahia certamente não volta mais no campeonato. Não sei se ele vai continuar com Rezende. A segunda partida, já que Rezende não funciona tão bem por ali, né? Mas vamos ver, um desafio para Henderson, para esse jogo contra o Sport. Como a gente falou mais cedo, um triunfo do Bahia contra o Sport é praticamente praticamente selar o acesso para a Série A, né? Um daqueles jogos cruciais, assim, para a campanha.